Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bora, bora! Tava com saudade já. Bom dia, Thalita! Bom dia, Cibele! Bom dia, minha gente! Já tava morrendo de saudade, gente. Não posso ficar 6 meses fora desse jeito, não. Bom dia, Janara! Bom dia, Di! Seja bem-vinda! Saudades demais também, Thalita! Aqui, meu coração tá doente sem você. Ai, ai. Aí eu sumo desse jeito, né, Thalita? Que jeito que pode isso? Tá errado isso aí, gente. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Bom dia, Di. Vamos lá, gente. Eu tava com saudade já. Não consigo. Eu falei assim, eu vou ficar uns dias sem... Vou dar um susto na vida. Aí, hoje eu falei, não dá. Eu tô assustando demais a vida. Bora voltar. Vamos lá fazer nossa prece primeiro? Bom dia, Rê! Seja bem-vinda! A Rê que também me socorre, né, Rê? Já estava ficando triste sem te ver. É como se meu dia não ficasse completo. Já estamos voltando então, Bruna. Vamos deixar nosso dia todo completo. Pra mim também. A hora que eu resolvi hoje, eu falei assim, não, eu tô com vontade de fazer. Esses dias eu tirei pra fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer. E a live não tem jeito, gente. Meu dia também não fica completo, Bruna. Bom dia, Rê. Bom dia, Flavícia. Bom dia, minha gente. A Regiane, Bruna, eu também. O dia não fica completo. Bom dia, titia linda. Apareceu a Margarida, apareceu. Estamos de volta. Vamos lá, gente? Vamos fazer a nossa prece primeiro? Depois a gente bate um papo. Inspira, segura e solta. Já que eu falo, Thalita. Inspira, segura e solta. Bom dia, Adri, seja bem-vinda. A ordem divina dirige minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é, para mim, um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro e o que quer que eu faça, prosperarei. O amor divino cerca-me, abraça-me e envolve-me e andarei em paz. Em todas as ocasiões em que a minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo que eu fizer. Vou definitivamente ser feliz durante todo o dia. Assim já é. Está feito, está feito, está feito. Peraí. Deixou nós tudo mal acostumado e a bonita resolve sumir. É só uma sumidinha básica, Thalita. Feiura, né, Thalita? Não pode isso. A Flávia. Ô, gente, olha aqui. O que a gente faz com a vida? Está feito, Rê. Está feito, está feito, está feito. Todo mundo tá atento aí que já saiu a nova temporada da série Uma Nova Mulher? Todo mundo acompanhando? Aí, gente, o que acontece? Está feito, dia! Gente, fui comprar um cigarro e nunca mais voltou. Parecendo o pai do Afonso Padilha, acho que é Afonso Padilha o nome dele? Igual o pai dele, foi comprar um cigarrinho. Ô, gente, olha só. Alguém aí tá acompanhando que saiu a nova temporada de Uma Nova Mulher?
Quem tá acompanhando, coloca aí pra titi. E eu resolvi maratonar. Você tá rindo, né, Di? Eu resolvi maratonar. Nossa, Indianara, depois eu vou mandar uma mensagem pra você. Menina do céu, tô atendendo um aluno que ele lembra de você, falou de você essa semana. Falou de mim, falou de você, falou da Keila, falou do monte de gente que estudou com a gente na 5ª série. Eu falei assim, Juliano do céu, fala baixo. Di, assiste. Assiste porque... A Regiane, tô no 7º episódio da 3ª temporada, Rê? Ou você tá assistindo de novo? A Flávia, aguardando o fim de semana pra assistir. Thalita, se você não assistiu ainda, você precisa assistir. Gente, como ia sair a nova temporada agora, nessa... Eu não sei se foi quarta ou... Acho que foi terça ou quarta que saiu a nova temporada. E aí eu assisti. Você tá na 3ª, Rê? Eu acho que eu assisti uns 4 da 3ª. Eu tô enlouquecida, gente. Porque assim, ó... a gente fala muito sobre... Bom dia, Rose. Seja bem-vinda. A gente fala muito sobre os padrões nossos ancestrais, né? A gente fala muito sobre os padrões de repetição, gente. Os ciclos que ficam se repetindo na nossa vida. Gente do céu. E aí, eu resolvi assistir pra poder assistir a 3ª, porque eu já fazia tanto tempo, né? Di, assiste. Vou começar a assistir. Assiste porque... Pri, bom dia. Seja bem-vinda. Porque vale a pena. Vale a pena. Os padrões de repetição que nós vamos passando, gente, de geração em geração. Tá tudo... E agora na 3ª... Olha eu dando spoiler, né? Na 3ª ela vem explicando da onde que vem. Da onde que a concepção traz essa informação que nós vamos carregando. E, gente, meu Deus do céu, que da hora que foi. Porque eu já vim passando por alguns processos, por algumas situações que eu já tava, né, arrumando, organizando algumas coisas, né? E aí a última vivência que eu fiz, eu nem tinha consagrado, mas aí na meditação guiada, eu fiz uma cura linda, 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 linda com a minha mãe e com meu pai. E foi um negócio tão louco que parecia que até eu tinha consagrado, porque a sensação que eu tive é que meu corpo tinha saído, minha alma tinha saído do meu corpo. Eu fiz ali um desdobramento, fui parar em algum outro lugar junto com a minha mãe, e a minha mãe me chamou a atenção ali e falou assim, agora você vai me escutar. E eu falei assim, quê? Não, eu que tenho que falar, né? Não, agora você vai me escutar. E aí eu falei, então tá, vou escutar. E aí ela me deu um conselho, gente. Minha mãe, olha isso! E aí veio ali toda uma quebra de padrão de uma situação específica que eu tava passando. Gente, mas foi um negócio tão louco, tão surreal, que teve hora que eu comecei a duvidar se eu tinha tomado alguma coisa ou não, se eu tinha consagrado a ayahuasca ou não. Não tinha, foi a própria energia que trouxe essa cura, né? A minha alma tava precisando dessa cura. E depois veio uma cura com meu pai também. E aí eu entendi ali uma visão que eu tinha, aquilo que eu estava carregando por lealdade. Gente, foi lindo, 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 lindo. Enfim, o processo já estava ali, foi só uma consequência de tudo que eu já estava trabalhando em mim para quebrar alguns padrões, né? E depois continuou. Você acha que para ali? Ah, beleza, já fez esse movimento e pronto, acabou? Lógico que não, né? E aí eu resolvi assistir a Késia, bom dia, seja bem-vinda. E aí eu resolvi assistir a série. Ai, ai, a vida é linda demais, gente. E quando eu comecei a assistir, aquilo começou a mexer. Da primeira vez que eu assisti, já veio um movimento. Eu fiz uma cura ancestral muito linda naquela época, sabe? E agora, dessa vez, eu já sabia
né, das coisas que tinham acontecido, mas ali veio um movimento também, gente, muito legal, muito lindo. E aí eu comecei a perceber, teve uma hora que eu peguei uma folha e eu ia fazer a carta, né, a carta do perdão que eu ensino a fazer, naqueles passos, né, naqueles passinhos bonitinhos lá que a gente tem, que é uma versão mais completa de fazer a carta do perdão. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a escrever, gente, começou a vir tanta consciência, porque muitas vezes, gente, a gente passa por algumas situações pra gente recomeçar alguma coisa, não é? Quantas vezes a gente já passou por isso? Por um problema financeiro, a gente vai lá e recomeça. Por uma vida profissional, que a gente vai lá e recomeça. Por uma situação em relacionamento, que a gente vai lá e recomeça. Por uma situação que a gente passa com amizade, que a gente vai lá e recomeça. Ô, Flavítia, tô pensando aqui, acho que eu não respondi suas últimas mensagens. E você acha que eu tenho o direito de cobrar alguma coisa de você? Claro que não. Então pode olhar lá e responder que tá tudo certo. Quantas vezes eu faço isso? Então, gente, quantas vezes a gente recomeça? E aí, quando eu escrevi a palavra recomeçar, me veio assim, porque aí eu comecei a perceber alguns padrões. Quando eu vi ali, né, a Sevg passando por aqueles problemas de saúde, e quando vê o problema vem de novo, né? A Ada passando por aqueles problemas, né, com as relações, com o pai, com mãe, e aí eu comecei a parar e pensar, falei, eita Lelê, olha os padrões se repetindo aqui, de alguma situação, das situações que lá atrás, naqueles pilares que eu passei, eu me vi passando não com a mesma intensidade. Olha só, gente, olha as pré-quedas, né? Eu sempre falo das pré-quedas aqui, que sempre vem e não vem com a mesma intensidade. Então eu me vi passando situação financeira, relacionamento, dinheiro. Não, dinheiro eu já falei, daqui é o financeiro. Amizade não, dessa vez não veio de amizade, né? Que da outra vez veio. Que mais que eu vi? E saúde. Eu me vi passando, não com a mesma intensidade, mas de uns tempos pra cá, eu passando as dores que eu passava lá atrás. E aí vem assim, o que é que o corpo tá tentando dizer? O que é que você tá passando? Qual o padrão que tá se repetindo? Bom dia, Laurinha. Seja bem-vinda, Mareca. E aí eu comecei a ver situações que eu passei recentemente. Qual o emocional? A gente não vem sempre aqui no sentimento? Quais os sentimentos? O que é que eu senti? E quando eu comecei a observar isso, eu entendi, gente, que eram os mesmos sentimentos, não com a mesma intensidade, não com a mesma, com as mesmas pessoas, mas situações diferentes, trazendo as mesmas conclusões. Aí eu falei, eita, Lelê, a vida é uma caixinha de surpresas. E por que eu vi isso? Eu vi nos padrões, na hora que eu entendi ali, aqueles padrões se repetindo na vida das meninas, né? Da Leila também, né? E aí eu peguei e comecei a escrever. Aí conforme eu comecei a escrever, começou a vir algumas consciências pra mim. Gente, a gente não tem que recomeçar. A gente sempre fala assim, não, posso recomeçar. Aí quando eu escrevi a palavra recomeçar, veio ali recomeçar. Não tô começando do zero algumas situações, não tô começando do zero. Então, beleza. Aí veio assim, eu sempre falo que eu sou igual a Fênix, que eu sempre vou lá no fundo do poço, aí quando vê eu ressurjo das cinzas, não é? Mas aí veio isso também, não é ressurgir das cinzas, porque a Fênix, ela simplesmente foi e queimou as asas dela. Então, ela não estava recomeçando, ela estava começando de novo. Aí vem lá, não é à toa que é uma nova mulher, o nome da série, né? Então, a gente tem que criar uma nova versão nossa. E quais os padrões, gente, que a gente está repetindo, que a gente não está permitindo uma nova versão? Então, tudo que a gente passa serve como o quê? Como aprendizado pra gente. A gente precisa olhar com esse olhar, quais os aprendizados que essa situação está me trazendo? O que é que eu estou aprendendo com isso? Quais os sentimentos? Porque o que se repete, gente, olha aqui, ó.
Aqui tá o sentimento. Então vai vir uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. A vida vai trazer várias pessoas, várias situações pra gente sentir aquela verdade, daquela emoção que está dentro da gente. Daqueles sentimentos, daquela informação que está gravada no nosso campo. Que está gravada no nosso corpo energético, na nossa mente, porque isso fica gravado e a gente vai carregando isso por muito tempo. Olha as meninas, né? As curas que elas têm que fazer, as situações que elas têm que olhar e elas têm que fazer diferente. Não tem como cancelar as pessoas, Thalita. Não tem, não dá pra cancelar, não é igual aqui na rede social. Porque se você cancela uma pessoa, o que vai acontecer? A vida vem e traz a outra pra entregar a mesma coisa. Aí você cancela essa, a vida vem e entrega outra. Traz outra pessoa pra mesma coisa. Então o que a gente tem que fazer? Adianta cancelar as pessoas? Não adianta, a gente tem que curar aqui, ó. Da onde que vem? Que padrão é esse que eu tô repetindo? Aí a gente olha pra trás, ó. Eu olhando pra trás agora, 8 anos depois, 9, quase 10 anos depois, eu passando por situações que não são as mesmas, tá, gente? Não foi igual, mas as mesmas sensações. Algumas situações eu me vi repetindo exatamente igual os sentimentos. Então a gente precisa... Oi, Clê, bom dia, nega! Seja bem-vinda, Mareca. Então a gente precisa olhar para isso, gente. Eu volto a dizer, a gente olha para onde? Para os sentimentos. E quando a gente olha para os sentimentos, a gente se permite olhar para aquilo que está mais profundo. Vamos pensar numa árvore. Se o fruto da árvore começa a... eles até dão esse exemplo, né? Tem um episódio lá que o Zanã mostra pra Ada isso, né? Mas é muito real isso, gente. Se o fruto começa a adoecer, começa a apodrecer, não adianta colocar um remedinho, um veneninho ali só no fruto, se é a raiz que tá doente. Por quê? Porque vai irradiar aquilo ali. Então, uma hora é um fruto, outra hora é outro fruto, outra hora é outro. Se não for na raiz e não curar na raiz, a gente vai continuar passando pelas mesmas situações. E aí é que vem, né? Aí é que vem. Bom dia, Tati! Tava sumida? Aí é que vem, né? O quanto que a gente se permite olhar para essas raízes. E nessa terceira temporada, gente, não tem como não falar sobre isso. Eles estão olhando para a criança interior. Nós fizemos uma constelação de grupo essa semana passada, né? Que foi temática da criança interior. Gente, foi tão lindo, foi tão lindo. Teve tanta coisa ali. A Isis quis constelar também a criança dela. E claro, né? A criança dela tinha que passar pela minha também, né? Acabou que eu nem constelei, porque aí na constelação dela já veio uma cura. E aí, vem ali eu com meu pai, de novo, olha só. Sempre eu tava olhando para coisas com a minha mãe. Sempre vinha na relação, tá, gente? Não significa que meu pai com a minha mãe não são boas pessoas. Muito pelo contrário, são seres humanos lindos e maravilhosos. Carol, que legal que você entrou, amor. Seja bem-vinda, prima. Então, gente, mas é a relação, é aquilo que nós fomos carregando. Muitas vezes, gente, por gerações e gerações e gerações. Ontem mesmo eu fiz uma constelação de bonecos com uma aluna minha, que ela sempre vai nas constelações de grupo também, mas ontem ela quis fazer de bonecos, né? E aí ela queria uma situação, entender uma situação ali que incomodava, que ela já estava incomodada fazia tempo com aquela situação. E aí nós começamos a constelar. Gente, começou a vir ali situação de quinta geração dela. Aí, não, por acaso, as situações que ela tava passando eram 5 situações. Ai, meu Deus. E aí, ela começou a ver aquilo que veio lá de trás eram as mesmas sensações que ela passava agora.
E aí ela começou, Celi, olha, isso que você tá relatando disso daí é a mesma sensação que eu tenho agora com tal situação. E quando ela começou a fazer com as situações dela, com as 5 situações dela também, ficou ali, as pessoas com quem ela tinha passado algumas situações eram a mesma coisa interligada com aquilo que os ancestrais dela passaram. Ô, gente, quando a gente começa realmente... Ontem fui na apometria, meu caso foi encarnações. Eita, Glória! Eita, Lita! É isso, gente. Como que vai vir essas curas pra gente? Pode vir numa constelação, pode vir numa liberação emocional, pode vir numa carta que a gente faz, na carta do perdão, pode vir no Theta Healing, pode vir numa... Às vezes a gente só falando, às vezes a gente falando, a gente vai tendo consciência. Quando eu comecei a escrever, a hora que eu comecei a escrever, eu falei assim, começou a vir um monte de consciência. Eu falei, por que eu não fiz isso antes? Mas é porque eu precisava estar assistindo, eu precisava estar passando por aquela situação que eu tava passando, não é? Pra poder enxergar aquilo daquela forma. Então, várias situações, gente, a gente não passa de fase no videogame, a gente não passa de fase no videogame sem passar pelas situações, pelos desafios que tem na primeira fase. E essa fase que eu tô falando é a fase de consciência. É a fase da gente mudar de consciência. Agora eu comecei a fazer um exercício, aí eu falei assim, então tá bom. Já que eu tô repetindo esses padrões, já que eu percebi isso daqui, então a hora que veio o recomeçar ali pra mim, veio assim, eu não quero recomeçar, eu quero uma nova versão. Porque em várias outras situações eu criei uma nova versão minha. Então, essas que estão vindo, que são com padrões ancestrais, eu vou criar uma nova versão minha. Uma nova mulher. Vou criar essa nova versão minha. E aí, eu falei, eu tinha assistido uma live esses dias, e a instrutora, né, a menina que tava falando, ela falou assim, que tal dar um susto na vida? Eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou dar um susto na vida. Por isso que eu não tava fazendo as lives esses dias. Porque eu falei assim, eu vou fazer coisas diferentes do que eu tô fazendo. E não vou fazer mais nada por obrigação. Lógico que a gente tem os compromissos da gente, né? Tem o compromisso e o comprometimento de fazer aquela situação acontecer. Aí eu falei assim, vou dar atenção especificamente nos próximos dias para os meus atendimentos e para Isis. O restante eu vou fazer a hora que der vontade de fazer. E aí, gente, eu comecei a organizar minhas fichas, que estavam uma bagunça aqui. Comecei a organizar meus atendimentos de novo. A minha vida começou a entrar em ordem de novo. E aí hoje eu falei assim, hoje eu vou fazer essa live, porque eu tava morrendo de saudade de fazer a live. Aí eu falei assim, vou fazer em outro horário? Não, eu gosto de fazer esse horário. Então tá tudo certo. Se algum dia eu resolver fazer em outro horário, eu aviso aqui. A Bruna deu um susto na vida e em nós. Tá vendo? É o susto que eu queria dar em mim, Bruna. Eu queria que a vida olhasse pra mim e falasse, opa, ela pode fazer diferente. Porque muitas vezes, gente, a gente entra no piloto automático das situações na nossa vida. E o piloto automático é justamente essa repetição de padrões, inclusive de padrões ancestrais. Então agora, eu falei assim, então eu vou dar um susto na vida fazendo desse jeito e com os sentimentos. E aí, gente, olha que legal, eu comecei a fazer isso comigo. Toda vez que vem um pensamento, um sentimento que não tá legal, uma preocupação, aí o que a titia tá fazendo? Eu falo, opa, peraí que eu preciso dar um susto na vida. Como eu posso agir diferente? Ontem mesmo eu passei uma situação junto com a Isis, né? E na hora eu fiquei meio irritada, assim, preocupada. Aí eu falei assim, opa, vamos lá, Celiane, que você tem que dar o susto na vida. Como que você pode fazer diferente aqui do que já está acostumada? E eu já estava acostumada a passar por situação que nem eu passei e agir da mesma forma. Falei, nós não estamos aqui quebrando padrões? Então não interessa que padrão que é. Vamos quebrar esse padrão. Aí eu já comecei assim, vamos lá.
Aí eu já comecei. O que eu tenho que fazer aqui pra fazer diferente? No normal eu ia brigar, eu ia fazer alguma coisa? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer de diferente aqui? Eu fiz assim. Vida, te peguei. Sentimento. Pera aí, agora você vai ver comigo. Voltou Aparecida lá, Cris Fritzen. Bom dia, moreca. Seja bem-vinda. Voltou. Depois você assiste aqui do começo que eu tô contando a história aqui, Cris. Então, gente, que tal dar um susto na vida? Que tal dar um susto nos padrões que você continua repetindo? Que tal dar um susto nos sentimentos que você tá repetindo? E aí veio também um vídeo que eu entendi essa questão de vibração e de frequência de um jeito muito diferente, muito legal. Então, tudo que a gente vai sentindo tem uma vibração. Imagina que você sente e o corpo seu vibra, porque aquele sentimento, ele entra numa vibração. E é essa vibração, quando você sente muitas vezes, é aonde você entra naquela onda, certo? O que é a onda? É a frequência. Então, vamos pensar assim, ó. Quantas vezes eu sinto a mesma coisa? Quantas vezes eu entro nessa vibração? Então, com que frequência eu vibro nesse sentimento? É a frequência, é a onda que eu vou entrar. E aí eu falei assim, vou dar um susto nessa vibração. Vou fazer diferente aqui. Então é isso, gente. Observa quais os padrões que você vem repetindo. Quais os sentimentos que você vem repetindo. Quais as situações que você não toma decisão e não faz diferente. Eu vou dar um susto na vida então. Isso aí, nega. Eu vou dar um susto na vida então, porque ultimamente é ela que tá me assustando. Exatamente, e a gente tá acostumado. Alcione aí, bom dia, Cotico. Seja bem-vinda, moreca. Então é isso, dá um susto, muda, a gente tem que mudar. Quais as vibrações, quais os sentimentos, quais esses padrões, com que frequência você sente a mesma coisa. É isso, então a gente tem que mudar. Quando eu falo de mudar a frequência, é sair daquele andar, daquela situação e passar para outro andar, certo? Para passar para outro andar, você precisa sentir coisas diferentes. É essa a vibração. Então, com qual frequência você está sentindo a mesma coisa? É aí que a gente tem que mudar. E ontem, quando eu passei por essa situação, eu falei assim, opa, peraí, deixa eu dar um susto na vida aqui, né? Qual que é o susto que eu vou dar? Vou agir diferente. E aí eu já comecei, falei, opa, respira então, Celi. Respira que respiração já muda a vibração na hora. Comecei a respirar e já comecei a dar risada de mim mesma. Mudou a minha vibração. Falei, então é isso, é essa frequência que eu preciso ter, que eu preciso estar dentro desta frequência, de sentir tranquilidade, de sentir paz, de acostumar a fazer diferente. Entendido, gente? Entendido e compreendido? Então, se me der vontade de fazer uma live meio-dia, eu vou fazer a live meio-dia. Por enquanto, eu vou continuar com os horários, porque eu gosto de fazer esses horários, tá? Mas se me der na louca, eu vou mudar e tá tudo certo. Depois eu deixo salva e pra gente assistir. Mas é gostoso, eu gosto de começar o dia desse jeito. Então isso é uma das coisas que fez eu refletir hoje. Falar, não, hoje eu vou fazer. Eu vou fazer porque isso não faço por obrigação. Eu faço porque eu gosto de fazer. Entendido, gente? Então a gente tem que tirar do automático aquilo que não faz bem pra gente. Perceber os padrões que a gente tá fazendo. Entendido? Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Cris Fritzen. Entendido, gente? Então pensa aí. Quais situações, padrões que você tá repetindo que você precisa dar um susto na vida? Certo, minha gente? Ótimo dia pra todos. Ótimo fim de semana. Gratidão a todo mundo que entrou. E, ao que tudo indica, segunda-feira, às 7h12, estaremos aqui novamente. Certo? E, quem não assistiu, gente, a série, assiste, porque de assistir a série já faz um monte de movimento com a gente. Já mexe com o nosso campo de alguma forma. E essa terceira temporada tá maravilhosa, trabalhando criança interior também. Então, muito legal. Vai trazendo muita consciência pra gente, tá bom?
Certo, minha gente? Ó, beijo no coração e ótimo fim de semana pra todo mundo. Beijo, beijo, gente. Deixa eu tirar minha foto aqui. Gratidão, Adri. Beijo, beijo.